palavra de Deus, como sempre esteve aqui, nos ajudando nesse trabalho. Senhor Deus e eterno Pai, nessa hora, meu Deus amado, Deus de todo poder, de honra e de toda glória, Pai. Usa teu servo na palavra, que não seja, Pai, a partir desse momento ele, mas que seja o teu Espírito, Pai, o teu santo, glorioso e poderoso Espírito Santo, no abrir e fechar da sua boca, que essa palavra desça agora com poder e com unção e autoridade. Amém. A2, teste, som. Louvado seja Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, mais uma vez, esteja com cada um de nós nesta tarde, que o Espírito Santo de Deus nos preparou. Amém. Que Deus possa estar com cada um de nós. A gente tem feito esse trabalho aqui, meus irmãos, para pregar a palavra de Deus, independente de placa de igreja. Eu faço parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o irmão Miguel aqui é da Assembleia de Deus. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender que placa de igreja não salva ninguém. Deus, ele vem a este mundo, Jesus vem a esta terra para buscar um povo que está disposto a viver uma vida de reforma, uma reforma da música, uma reforma no vestuário, uma reforma de saúde. Jesus veio para este mundo para que tenhamos vida e vida em abundância. Nós precisamos fazer o trabalho de Deus, meus irmãos. Precisamos se unir, não para pregar mentiras, mas para pregar a palavra do Senhor, a sola escritura, como diz Lutero. A palavra de Deus, quando muitos têm pregado mentiras, tradições humanas, vinho de Babilônia. E eu gostaria de abrir a palavra de Deus em Daniel, capítulo de número 7, meus irmãos. Eu já convido você que está escutando o som desta caixa, meus amados, para poder escutar a palavra de Deus, e acompanhe junto comigo aí em Daniel capítulo 7, as verdades que o Senhor tem para cada um de nós. Daniel capítulo 7, a partir do versículo de número 1, a palavra do Senhor diz o seguinte para nós: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. É interessante que esta visão foi dada para o profeta Daniel no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia. E Daniel teve estes sonhos, meus irmãos, e ele viu aqui que o grande mar estava sendo agitado pelos 4 ventos do céu. Ora, mar em profecias, de acordo com Apocalipse, capítulo 17, verso 15, representa os povos, multidões, nações e língua. Então, água na profecia representa muitos povos. E estes 4 ventos do céu é uma referência aos 4 pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. Agora, quem são os 4 animais? Aqui mesmo em Daniel capítulo 7, o versículo de número 23, meus irmãos. Daniel capítulo 7, verso 23, diz o seguinte: então ele disse, o 4º animal será o 4º reino na terra. Então estes 4 animais representam 4 reinos, meus irmãos. 4 poderes que deveriam se levantar entre as nações, porque aqui é dito, irmão Jacó, que eles se levantam do mar, dos povos, multidões, nações e línguas. E aqui diz que o primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada mente de homem. Interessante que este primeiro animal como leão é um símbolo de Babilônia. A Babilônia, ela reinou do ano 539 até ali, o ano 605 a.C., até o ano 539 a.C. E nós estamos falando do período da Babilônia, do período neobabilônico, a Babilônia clássica. No verso de número 5, ainda continuando, diz:
Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante ao urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te e devora muita carne. Este segundo animal representa o poder, meus amados, que deveria surgir, que deveria ali se sucedeu ali o Império Babilônico. Pronto. Voltando aqui, meus irmãos, que a gente teve um probleminha técnico. Aqui diz desse segundo animal. Este segundo animal que se levanta também do mar, ele deveria suceder o Império Babilônico. Qual foi o poder, meus irmãos, que sucedeu a Babilônia, que venceu a Babilônia? Foi o Império da Medopérsia. E a Medopérsia, irmão Miguel, irmão, vai reinar do ano 539 a.C. até o ano 331. Por quê? Porque vai surgir agora o terceiro poder. É interessante que a Bíblia fala que este urso aqui, representando a Medopérsia, ele se levantaria de um dos lados. Por que de um dos lados? Porque o Império da Medopérsia, ele vai começar sendo reinado primeiramente por Dario, que era tio de Ciro, mas o Império só começaria a crescer a partir do momento que Ciro II Grande, começasse a reinar. Então ele se levantaria de um dos lados. A profecia também nos diz que este poder, ele carregava 3 costelas na boca. O que representa estas 3 costelas? As 3 costelas representam as 3 conquistas do Império da Medopérsia, que foi exatamente a Lídia, o Egito e a Babilônia, ao qual a Medopérsia venceu. O versículo 6 diz: depois disto continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, que tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Quem representa este animal, que é símbolo aqui, ou semelhante a um leopardo com 4 cabeças e 4 asas? Este leopardo, meus irmãos, representa aqui o Império Greco-Macedônio. É um símbolo da Grécia, que venceu ali logo na Batalha de Pídima. É um império coordenado por Alexandre o Grande, e também os seus 4 generais, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Este Alexandre o Grande, meus amados, ele conquistou o mundo numa velocidade da luz. Quando ele assume ali o poder aos 20 anos de idade, ou melhor, aos 20 anos, ele morre ali aos 33, entre 32 e 33 anos, ele já tinha conquistado o mundo inteiro. E a profecia fala claramente que este poder, este animal, este terceiro reino, ele é semelhante ao leopardo. Por quê? Porque o leopardo, meus irmãos, é um dos animais mais velozes do mundo, representando a velocidade com que Alexandre o Grande conquistou o mundo inteiro, vencendo ali todas as batalhas. Mas o que representa as 4 asas? Asa, meus amigos, na profecia é sinônimo de glória. Aqui está falando exatamente da grande glória que Alexandre o Grande conquistou nesse mundo. Porque quando se falamos de Alexandre o Grande, nós lembramos logo do filme de Troia. Um homem, meus amados, que avançou na batalha, conquistou vários impérios, e isso em pouco tempo. Aqui também fala das 4 cabeças do leopardo, representando as 4 divisões do Império Greco-Macedônio. Por quê? Porque logo depois ali, quando vai chegar agora o Império Romano, a Grécia, ela se divide em 4 partes, com os 4 generais de Alexandre o Grande, Lisímaco, Ptolomeu, Cassandro e Seleuco. Esses 4 generais, eles começam a travar uma batalha entre si mesmos. É interessante que Jesus fala que quando um reino luta contra si mesmo, ele não subsiste, ele não permanece em pé, meus irmãos. Quando se tem uma batalha civil entre o próprio povo, é claro que esse reino não pode subsistir, porque se eu luto contra mim mesmo, logo eu cairei, meus irmãos. E agora preste atenção na profecia. Verso 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite,
E eis aqui agora o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava os pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Agora a profecia fala de um quarto reino, meus irmãos, que deveria suceder ao Império Grego. Lembre-se, o leão alado com asas era um símbolo de Babilônia. Isso é declarado em Daniel capítulo 2, claramente, quando o rei Nabucodonosor ele teve um sonho e ele viu uma grande estátua subdividida em 4 metais. O ouro ali era a cabeça, você tinha os peitos e braços de prata da estátua, o ventre e o quadril eram de bronze, as pernas de ferro, e os pés eram em parte de barro e em parte de ferro. Ora, o próprio profeta vai dizer ali que tu és a cabeça de ouro, ó rei Nabucodonosor. Então a cabeça de ouro era a Babilônia, irmão Jacob. E qual era o império que sucedeu a Babilônia? A Medopérsia. Boa tarde, Hélio. O império que sucedeu a Babilônia foi a Medopérsia, mas logo em seguida veio o ventre e o quadril de bronze da estátua, representando o império greco-macedônio. Mas a estátua, ela continuou. Nós temos as pernas de ferro, que é este mesmo quarto animal, meus irmãos. E este quarto animal, é interessante que Daniel fala do leão, que o animal se parece com o leão primeiro, o segundo se parece com o urso, o terceiro se parece com o leopardo, mas o quarto animal não se parece com nada, meus irmãos. Daniel não conseguiu encontrar, irmão Miguel, nada neste mundo como nós conhecemos para representar o quarto animal. Ele só disse que o quarto animal, irmão Jacó, era terrível e espantoso, e tinha grandes dentes de quê? De ferro, uma referência às pernas de ferro da estátua de Daniel capítulo 2. Agora a pergunta que eu faço é a seguinte: qual foi o império que venceu a Grécia, meus irmãos? A profecia não deixa dúvida, e a história não deixa dúvida. O império que venceu a Grécia foi Roma, meus irmãos. Isso aconteceu na batalha de Pídima, no ano 168 a.C., o Império Romano entra em cena e ele destrói o Império Greco-Macedônio, e este reino deveria durar 644 anos. E nós estamos falando ainda de Roma Imperial, a Roma dos Césares, a Roma dos imperadores, e foi nesta época em que o Filho de Deus foi crucificado, meus irmãos. Jesus foi crucificado por este quarto animal, o Império Romano. É interessante que vai do ano 168 a.C. e vai durar até o ano 476 depois de Cristo, com a morte do último imperador, que foi o Rômulo Augusto. Se você conta do ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo, nós temos 644 anos. E aí, Jandão? Vem? Beleza. Tá ouvindo porque para falar de Deus, vai ouvir quando ele pega? É bom. Calma, tá aí. Graça e paz, irmão. Então, meus irmãos, 644 anos. Mas a profecia continua e ela diz o seguinte: preste atenção agora, meus irmãos. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Agora, quem é este chifre pequeno? Que ele surge, meus irmãos, ele surge ali dos 10 chifres que está no quarto animal. Então lembre-se, quem é o quarto animal? É Roma, meus irmãos, Roma imperial. Mas a Bíblia fala que também haveria 10 chifres sobre o quarto animal. Quando nós vamos para a história, um grande historiador chamado Edward Gibbon, ele relatou, meus irmãos, que esses 10 chifres, até mesmo o Sir Isaac Newton, ele vai dizer que esses 10 chifres representam as 10 tribos bárbaras que minaram a autoridade do Império Romano. E você vai ter os anglo-saxões, os suevos, os lombardos, os burgúndios, os visigodos. Mas interessante que 3 desses chifres vão ser extintos pelo chifre pequeno. Olha o versículo de número 8, eu vou ler novamente. Estando eu a observar os chifres. Que chifres? Os 10 chifres. Entendemos que as 10 tribos bárbaras. Eis que entre eles quem? Entre as 10 tribos bárbaras,
subiu outro pequenininho, meus irmãos, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Então você tinha 10. 10 menos 3 é igual a 7. O chifre pequeno, irmão Miguel, para surgir, ele teve que destruir 3 chifres dos 10. 3 daquelas tribos bárbaras que minaram a autoridade do Império Romano. E aqui diz que foram destruídos 3 e que neste chifre havia olhos como olhos de homem e uma boca que falava com insolência. Por que com insolência? Porque agora a gente está falando de um poder, irmão Miguel, que na estátua de Daniel capítulo 2 é exatamente os pés em parte de barro e em parte de ferro. Que poder seria esse? O barro na profecia é sinônimo de igreja e o ferro é o sinônimo do Estado. Então agora, logo depois das pernas de ferro, deveria surgir o chifre pequeno, que é os mesmos pés da estátua de Daniel capítulo 2. Surgiria agora uma igreja misturada com o Estado, meus irmãos. E eu pergunto para você, meu amado ouvinte, você que está escutando o som desta caixa, meus amados, vocês sabem qual foi este poder, que é uma igreja e é um Estado? Em Apocalipse capítulo 17, este poder é chamado de uma grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. É uma grande meretriz, ela está sentada sobre muitas águas. Lembre-se, os 4 animais eles subem do grande mar, e este mar são as grandes águas, representam os povos, multidões, nações e línguas. O chifre pequeno é a mesma besta que emerge do mar. Aquela besta de Apocalipse, capítulo 13, verso 1 a 10. O chifre pequeno é o mesmo poder ao qual Paulo, o apóstolo São Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, os versos 1 a 7, ele declara como sendo o filho da perdição, o homem do pecado que se levanta contra tudo que se chama Deus, e é um objeto de adoração, se sentando no santuário de Deus, querendo parecer o próprio Deus. O chifre pequeno é o anticristo, e no capítulo 17, para você entender que o chifre pequeno não é só um homem literal, mas é um sistema. Em Apocalipse 17, o chifre pequeno é representado por uma mulher, montada numa besta escarlata com 7 cabeças e 10 chifres. Ora, quem é a mulher? Mulher em profecia é igreja. Daniel capítulo 2 fala que é o barro misturado com o ferro. O povo de Deus é chamado de barro do oleiro, mas este barro aqui, misturado com ferro, é o charco de lodo. Representa uma igreja prostituta. Por isso que em Apocalipse 12 você tem a mulher pura, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E em Apocalipse 17 você tem o oposto. Você tem uma grande meretriz que está sentada sobre muitas águas, reinando sobre povos, multidões, nações e línguas. Aí você me pergunta, mas que igreja é essa, irmão Ramon? E a profecia declara, Apocalipse 17, 18 diz o seguinte, olha João, em Apocalipse 17, 9, fala, quer sabedoria, João? Aquele que tem entendimento, veja o que o anjo diz. Ele fala, olha, estas 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, e são também 7 reis, 5 caíram, um existe e o outro ainda não é vindo, e quando ele vier, convém que dure um pouco de tempo, e a besta que era e já não é ele também o 8º, procede do 7 e caminha para a perdição. E aqueles que, adoradores da besta, que os seus nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Espera ainda, uma mulher que está sentada sobre 7 montes? Então perceba que a profecia não está falando de um homem literal, é um sistema. O chifre pequeno é uma mulher montada sobre 7 montes, uma igreja montada sobre 7 montes. Mas aí é que vai complicar, porque o barro é a igreja, mas estava misturado com o ferro. E agora vocês vão entender o que é o ferro. O ferro lá na estátua de Daniel capítulo 2 era qual império? Roma imperial. E agora é que vem a profecia para se desdobrar quem é o chifre pequeno. Apocalipse 17, 18 diz, quer saber quem é o chifre pequeno, João? Quer saber quem é essa besta que emerge da terra? Quer saber quem é o homem do pecado? Veja, João, Apocalipse 17, 18, a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra.
Pronto, meus irmãos. O anticristo é uma igreja e ao mesmo tempo é uma cidade e está sobre 7 montes. E agora, se você jogar no seu Google aí, joga no Google aí, meus irmãos. Joga lá, entra na internet e coloca assim, olha, cidade dos 7 montes. Só vai aparecer uma, irmão. A cidade dos 7 montes só tem uma na Bíblia. Quando você pega uma Bíblia católica, meus irmãos, que é uma Bíblia maravilhosa, eu tenho uma Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia poderosa, e quando você vai para Apocalipse 17, os próprios católicos sabem quem é a mulher sentada sobre os 7 montes. E eles declaram, eles dizem, olha, esta mulher aqui somos nós. A mulher aqui é a Igreja Católica Apostólica Romana. É Roma. A cidade dos 7 montes é o Vaticano, meus irmãos. E aí você entende quando a profecia fala que o anticristo deveria reinar 1260 dias proféticos. Mas um dia em profecia, um ano, é 1260 anos. E eu pergunto para você, o homem mais velho da Bíblia viveu quanto tempo? Foi Metusalém, né, Jardel? Viveu 970 e alguma coisa, né? Mas foi Metusalém. Metusalém. Viveu mais do que o Adão. Mas não chegou a 1000 anos. Matusalém foi o homem mais velho de toda a Bíblia, mas não chegou a 1000 anos. Mas a Bíblia fala que o anticristo deveria reinar na história 1260 anos. Então não é um homem só que é para reinar nesse sistema. E quando você vai para a história, fica claro, só existe, meus irmãos, uma mulher que está sentada sobre 7 montes e que perseguiu os santos do Altíssimo, se destruindo os filhos de Deus. Na mão a Bíblia diz lá que ela está com um cálice de ouro cheio das abominações. Que poder é esse? É a Igreja Católica Apostólica Romana. Ela perseguiu os santos do Altíssimo durante 1260 anos. Isto vai do ano 538 até o ano de 1798. Interessante, irmão Jacó, que esse poder é tão corrupto e desgraçado, meus irmãos. Não estou falando dos nossos irmãos católicos. Deus tem filhos e filhas sinceras em todas as denominações. Na Assembleia de Deus, na Adventista, no Shintoísmo, do Budismo. Deus tem filhos sinceros até lá na magia negra, meus irmãos. Não estou falando das pessoas, estou falando de um sistema que se levantou no ano 538 para esmagar os 10 mandamentos de Deus, para destruir a lei de Deus. E como eles não conseguiram mexer na Bíblia, meus irmãos, eles criaram um outro livro chamado Catecismo, e o Papa Leão, se eu não me engano é o Papa Leão XIV, ele disse, olha, nós temos na terra o poder de Deus, nós temos autoridade para mexer na Bíblia. E eu pergunto para você, meus irmãos, meu amado ouvinte, a Bíblia diz claramente que nem eu e você temos poder para mexer na Escritura, porque Mateus 24, verso 35 diz que passará os céus e a terra, mas as palavras de Deus não passarão, não podem passar. Deus não muda, meus irmãos. Jesus disse, eu sou o mesmo ontem, hoje, e eu serei o mesmo Deus por toda a eternidade. O nosso Deus é o Deus dos 10 mandamentos. Eu sei que é duro ouvir essas verdades, meus irmãos, mas o sábado, quem mudou o sábado para o domingo, não foi os cristãos da igreja primitiva, irmão Miguel. Jesus guardou o sábado, ele ensinou até como guardar o sábado, meus irmãos. Jesus curava no sábado, ele ensinou que nós temos que fazer o bem no dia do sábado. Nós temos que dar o melhor de si, nós precisamos se sacrificar pela vida do próximo. Mas aí veio o papado, meus irmãos. Na época logo ali do primeiro papa de Constantino, os cristãos guardaram o sábado até o dia 7 de março do ano 321. Quando chega no dia 7 de março do ano 321, um homem chamado Constantino, usado pelo diabo, meus amigos, ele criou ali e disse assim um decreto, olha, todos devem descansar no venerável dia do sol. Aí você fica se perguntando, mas qual é o dia do sol, irmão Ramon? Aí fica fácil quando a gente vai para o inglês, porque qual é o primeiro dia que fala assim, ó, Sunday? É o domingo. Domingo no inglês é Sunday, que significa dia do sol. Então ele colocou assim, olha, descansem no venerável dia do sol. E a partir de então, começa a se exaltar o sinal de autoridade do papado. E quando chega na época do papado, lembre-se, o chifre pequeno destruiria quantos chifres lá? 3. Quem são os 3 que foram destruídos pelo papado? Olha com uma profecia clara.
foi exatamente os Zérulos, os Vândalos e os Ostrogodos. Esses 3 tribos bárbaras eram tribos arianas, que elas seguiam um homem chamado Arion. E este homem não queria, irmão Jacó, acreditar na doutrina da Trindade. Eles não aceitavam a ideia ali do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é bíblico, o trio celestial. Nós precisamos ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas este poder, estas 3 tribos, elas estavam indo contra a doutrina da Trindade. Então o Papa disse assim: olha, vamos exterminar. E eles exterminaram, para que eu pudesse ascender, para que o papado comece a trabalhar até a sua supremacia. Foi necessário a destruição das 3 tribos bárbaras. Quem são elas? Os Zérulos, os Vândalos e os Ostrogodos. A partir do ano 538 foi destruída a última tribo ariana. Começa agora, meus irmãos, a supremacia papal. 1260 anos. Começou a época da Idade das Trevas, meus irmãos. Se uma pessoa fosse pegada com a Bíblia dessa aqui agora, como a gente está fazendo aqui agora, pregando o Evangelho ao céu aberto, não podia acontecer isso aqui não, irmão Jacó, porque você seria queimado em praça pública. Nós temos que louvar a Deus, meus irmãos, nós, adventista, assembleiano, metodista, batista, presbiteriano, porque nós temos acesso à palavra da verdade. Nós temos a Bíblia em nossas mãos. Podemos pregar ainda, meus irmãos. Aqui no Brasil nós podemos, mas em outros países já não pode. Tem países aí, né, meu irmão Jacó, que são os muçulmanos, que se um cristão for pregar lá, ele é queimado, ele é esquartejado, ele é morto, meus amigos. Tem muitos mártires que estão sendo mártires hoje, mas eu e você, nós estamos no céu. O Brasil aqui, meus amados, nós estamos no céu, porque ainda podemos falar essas verdades. Se você falar essa verdade na televisão, você pode? Não pode. Não pode. Até mesmo no canal do YouTube aqui, eu tenho o risco desse meu vídeo nem ser monetizado, porque o diabo tem se levantado contra a verdade de Deus. E esta verdade tem que ser pregada. Novamente eu repito, meus irmãos, para finalizar a mensagem desta tarde. Não estamos aqui atacando nenhum dos nossos irmãos católicos. Verdade. Nem metodista, nem batista, assembleiano, nem dos adventistas. Nós não estamos atacando, meus irmãos. O que nós precisamos entender é que nós não seguimos placa de igreja. Nós seguimos a palavra de Deus e Jesus, que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará no santuário celestial, onde está o Deus o Pai, na luz inacessível, se não passar por Jesus. Jesus é a graça, meus irmãos. Nós somos salvos unicamente pela graça de Jesus. Agora deixa eu falar uma verdade para você. Enquanto o mundo está dizendo que a lei de Deus foi abolida, estão seguindo o papado. Infelizmente até a Assembleia de Deus e muitas outras igrejas têm pregado o que? O domingo, meus irmãos, seguindo ao papado. Mas nós não podemos se ajoelhar diante da prostituta, irmão Miguel. Nós não podemos se ajoelhar diante do papado. Nós temos que pregar os 10 mandamentos da Bíblia, não o catecismo. É no catecismo que está guardado domingos e festa. Mas na Bíblia católica, pegue a sua Bíblia católica, meu irmão. Está lá os 10 mandamentos. Mas quando a gente vai para o catecismo, não existe mais nenhum segundo mandamento, irmão Jacó. Não farás para ti imagem de escultura. Se não tem mais esse mandamento, eu vou adorar estátua, eu vou adorar pedras, eu vou adorar o que eu quiser. Não é isso mesmo que Deus ensina para cada um de nós. Nós não podemos brincar com as coisas de Deus. O primeiro mandamento é claro: não terás outros deuses diante de mim. Nós só temos que adorar o único Deus verdadeiro, o grande Deus eu sou, que se apresentou para Moisés na sarça ardente. O Deus de Abraão, Isaque e Israel. É este Deus ao qual nós precisamos servir. Não podemos se ajoelhar diante do anticristo. Quem é o anticristo, irmão Ramon? Já acabamos de falar que é o anticristo. É o papado, meus irmãos, que tem dominou na Idade Média e vai se levantar agora nos últimos dias. Perceba que todas as igrejas, irmãos, todas as igrejas estão se unindo no ecumenismo. Estão aí se unindo, meus irmãos. Adventista, assembleiano, metodista, presbiteriano estão se unindo com o papado, meus irmãos. Verdade. Papado estão se unindo, meus amados, para impor a lei dominical. Nós não podemos se ajoelhar diante desse poder. Nós não podemos ser farinha do mesmo saco, meus irmãos. Temos que ser coluna e baluarte da verdade. Esse trabalho que o irmão Miguel e o irmão Jacó têm feito aqui, meus amados, você que está me acompanhando aí pelo meio da internet, é um trabalho, meus irmãos,
que é navalhado. Em breve nós não poderemos mais falar do jeito que nós falamos. Em breve nós seremos perseguidos e levados por tribunais, meus irmãos, porque ousamos a falar contra a prostituta. Mas nós não podemos se calar. Enquanto pudermos falar, nós vamos falar. O ecumenismo está se formando. O papado tem ganhado todos os territórios. Mas a profecia, este papado, ele não pode ter lugar nem na sua casa e na minha casa. Ele pode ter lugar no mundo inteiro, menos na nossa vida. Nem na minha vida e na sua vida. Que o Deus da verdade possa prevalecer sobre os nossos corações. E desde já, meus amados, eu gostaria aqui de agradecer minha rica oportunidade. E apenas falando para você uma coisa. O versículo 9, lá de Daniel 7, diz que este poder será destruído. Lá fala que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou, e a sua veste era branca como a lã da neve, e a sua cabeça como a pura lã. As rodas do trono eram como chama de fogo. Milhares e milhares o serviam, miríades e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. O que vai dar fim ao poder papal e à imagem da besta? Meus amados, o juízo. Paulo fala que todos nós deveremos comparecer perante o tribunal de Cristo para prestarmos conta sobre aquilo que fizemos por meio deste corpo, ou bem ou mal, meus irmãos. Então, que a graça de Jesus esteja com cada um de nós. Vou passar agora a palavra para o irmão Miguel, para a gente estar finalizando esta mensagem desta tarde, meus amados. Em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor nessa noite. Estamos muito gratos, irmão. Eu estou muito grato a cada um dos que está aqui nessa noite. Queremos agradecer a cada um mesmo e fazer a oração de agradecimento. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nessa noite, Pai, nós te louvamos, já te agradecemos, meu Senhor, e te glorificamos. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pela palavra vindo direto do teu trono, Pai. Esta palavra foi dada por ti, pelo teu Espírito Santo, Pai. Abençoe o irmão Ramon e a mim que falo contigo, irmão Jacó. Aleluia, Pai. Nessa noite, toma cada um de nós em tuas mãos, guarda e nos despede em paz para nosso lar. E cada um dos irmãos que nessa noite está aqui, abençoa, Senhor. Fica em nós, em nossas vidas. Continua guardando, segurando a tua igreja e fortalecendo, Pai. Guia nós pela vereda da tua justiça. Pai, nos segura firme e forte em teus caminhos, Pai. Nós te oramos, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.